Oi, pessoal, aqui é o professor Wagner Lupinassi. Vamos dar início, então, à disciplina de modelagem sísmica de propriedades de rochas. Vou apresentar para vocês hoje a ementa, as referências e como serão as nossas avaliações e também as ferramentas que iremos utilizar. Essa é uma disciplina dada no curso de pós-graduação Dinâmica dos Oceanos e da Terra, no Departamento de Geologia e Geofísica da Universidade Federal Fluminense, intitulada Modelagem Sísmica de Propriedades de Rochas, ministrada por mim, professor Wagner Moreira Lupinassi. A primeira parte dessa disciplina, a gente vai ver uma introdução sobre os parâmetros elásticos, né, como os conceitos físicos desses parâmetros elásticos e também como eles podem ser estimados a partir de dados sísmicos e até mesmo de perfis ou em laboratório, e as propriedades de reservatório, né, que vamos estar mais trabalhando com volume de argila, porosidade e saturação. Como correlacionar essas duas coisas, né? Correlacionar parâmetros elásticos com propriedades de reservatórios. Então, ao longo de toda a disciplina, a gente sempre vai estar discutindo isso, né? Qual é o impacto dessas propriedades de reservatório, dessas variações dessas propriedades nos parâmetros elásticos. E na modelagem sísmica, né? Tanto na modelagem do traço sísmico de incidência normal, quanto no GEDER. Então, a gente sempre vai estar variando essas propriedades de reservatórios, consequentemente, variando os parâmetros elásticos e modelando isso na sísmica. A gente vai começar, depois dessa breve introdução, falar dos limites de física de rochas. Então, a gente começa com os limites de Rios e Voigt, limite inferior e limite superior. Depois vamos falar do limite Racine-Strickland, né, e falar qual a importância desses limites, que apesar de serem fisicamente definidos de forma simples, eles são bastante úteis, né, como, por exemplo, eles são muito utilizados na definição de propriedades de misturas de sólidos ou para as misturas de fluidos. Né? Depois a gente vai ver a substituição de fluido, né? O método de substituição de fluido, o mais utilizado são as equações de Gassmann. Então, a gente vai começar pelas equações de Gassmann. Depois a gente vai ver como utilizá-las quando nós não temos a informação de VS, quando não temos a velocidade cisalhante, como podemos, mesmo assim, realizar uma substituição de fluido sem ter essa propriedade no reservatório, né? Seja ela medida em laboratório ou através de perfis. E depois a gente vai ver um outro método de substituição de fluido, chamado de PET irredutível. Dando sequência, a gente vai ver a importância da velocidade cisalhante e métodos para poder estimar essa velocidade cisalhante quando nós não temos elas medidas no poço. Né? Como que a gente pode calibrar modelos já pré-existentes para a estimativa dessa propriedade, da velocidade cisalhante. Né? E a gente vai ver qual é a importância de ter conhecimento dessa propriedade, desse parâmetro elástico, né? Como que a gente pode analisá-lo, né? Quando nós temos, será que ele é capaz de ajudar a diferenciação de uma variação no parâmetro elástico? Essa variação está relacionada com o tipo de fluido, com o aumento da saturação de óleo ou gás, ou se está relacionado com uma diminuição de porosidade, ou aumento de porosidade, ou aumento da pressão de poro. Então, a gente vai estar mostrando, né, sempre através que a gente chama de gráficos diagnósticos, ou crossplots. Né? Depois a gente vai ver os modelos de física de rochas. Vou estar falando sobre o modelo de areia soft, areia stiff, areia cimento constante, areia cimento contato, modelos de inclusão. Então, a gente vai estar vendo esses modelos em mais detalhes, quando que a gente utiliza um, quando a gente utiliza o outro, como implementar esses modelos, quais são as variáveis que a gente utiliza para
esse modelo, quais são as restrições, quais são os conceitos por trás desses modelos. Já na segunda parte, a gente vai ver a modelagem de traços sísmicos, a modelagem, sempre a modelagem 1D nessa disciplina, a gente não vai estar trabalhando com a modelagem 3D, né? Isso já seria para uma disciplina sequente a essa, subsequente a essa. Então, na nossa modelagem 1D do traço sísmico, a gente vai ver a modelagem zero offset, que é a modelagem usando o modelo convolucional, modelo, né, bem simples, e a modelagem do Gather, né, utilizando ou a equação completa de Euclides ou aproximações da equação de Euclides. Após essa modelagem, a gente entra nas classes de AVO, né, como que essas classes foram definidas por Rutherford e Williams em 1989, como identificar o tipo de classe, né, o tipo de anomalia AVO que a gente tem no poço, né? Então, a partir da modelagem do Gather, nós vamos conseguir identificar se existe ou não essa anomalia de AVO e se essa anomalia de AVO ela está associada com que ela está associada, com uma variação de porosidade, uma variação de saturação, uma variação de espessura do reservatório, uma variação do volume de argila dentro do reservatório, né? Então, a gente vai estar vendo isso através das nossas modelagens. Então, nós vamos criar pseudopoços, né, usando os modelos de física de rocha, e com os modelos de física de rocha, nós realizamos a modelagem dos traços, o zero offset e o Gather, e analisamos as classes de AVO, se existe ou não. E muitas vezes pode até ter uma questão de ambiguidade, né, vista a partir de variações de propriedades diferentes do reservatório responderem de forma semelhantes nas classes de AVO, ou não responderem. A gente vai estar vendo também alguma geração de perfis baseada na estatística, né, geração de perfis de porosidade, utilizando modelos geoestatísticos. Não é o objetivo dessa disciplina fazer essa extrapolação, né, no volume 3D, a partir dos modelos, dos variogramas criados nos poços, extrapolar esse tipo de informação, tendo ou só os poços, ou tendo a sísmica, ou produtos oriundos da sísmica, como variáveis secundárias, né? Não é o objetivo dessa disciplina, mas sim criar dentro dos poços variações das propriedades do reservatório e ver como que fica a gama de possibilidade dos parâmetros elásticos, né? Quanto que eles podem variar. E na terceira parte, a gente vai ver a questão um pouco do upscale, do poço para a sísmica, né? Como que, quais as equações que são utilizadas, e a modelagem, isso tanto em sequências clássicas. A nossa disciplina, boa parte, né, quase 70%, 80% dos exemplos vão estar associados com sequências clássicas. Infelizmente, eu não tive tempo de implementar, né, eu acabei implementando alguns modelos de física de rocha, algumas rotinas que eu vou estar disponibilizando ao longo da disciplina, mas só que eu calibrei esses modelos somente em ambientes clássicos, em ambientes siliciclássicos, né? Então, os exemplos aplicados, né, pelo menos para esse primeiro momento, pode ser que ainda haja tempo, que algum aluno entre nessa seara, a gente não tem nenhum exemplo de carbonatos, dos nossos carbonatos, né, das nossas bacias brasileiras. Tá? Então, os exemplos de carbonatos vão ser exemplos de artigos ou dos livros. E a gente encerra falando um pouquinho sobre o monitoramento de reservatórios, né, o time-lapse 4D.
As referências utilizadas, né, nessa disciplina são as 3 principais referências são esses 3 livros, né? Na verdade, eu destaco aqui o primeiro, que é o Quantitative Seismic Interpretation, que é o de Avesek 2005. Esse foi o primeiro livro que eu tive contato em 2009, 2010, quando eu comecei a estudar sobre a física de rochas, né? Esse é um livro sempre gostei muito, só que ele é um pouco, ele não é muito didático quanto é o Seismic Reflections of Rock Properties, que é esse daqui de 2014, é um livro mais recente, né, do Dvorak Gutierrez e do Grana, aonde eu tive contato com esse livro mais ou menos há 2, 3 anos atrás. Então, muitos exemplos eu vou estar usando desse livro, né? Tanto desse quanto do primeiro, do Quantitative Site Interpretation. E já esse livro aqui do meio, o Handbook, ele é mais um livro mais para os físicos e desenvolvedores, né? É mais um livro assim de cabeceira para os programadores, né? Costumam ter esse livro na bancada deles, né? De trabalho. Então, vou estar disponibilizando esse livro para vocês e a gente vai seguir como livro-texto, então, o primeiro e o terceiro, né? Além desses 3 livros, um outro que eu recomendo é o Seismic Amplitude, mas o Seismic Amplitude já seria, como eu comentei, para uma disciplina posterior a essa, que falaria mais sobre as inversões, acústica, inversão elástica, análise AVO e a modelagem das propriedades de reservatório no volume 3D, né? Mas é um livro também, é um livro recente, 2014, aonde eu costumo utilizar bastante nas minhas disciplinas e nas orientações, né? Além desses 4 livros, né, a gente tem uma série de papers sobre esse assunto. Eu coloquei alguns aqui para dar um destaque. Esse daqui, o de o Chu e PN, que é um artigo de 2009, que fala do modelo de inclusão, que é muito utilizado nos carbonatos. A gente vai estar vendo um pouquinho sobre a respeito desse modelo, como que ele funciona. Outro que eu coloquei aqui para destacar é o trabalho do Guilherme Vasquez, da Petrobras, que trabalha bastante também com carbonatos. Então, esse aqui é uma publicação bem recente dele, com o pessoal da Petrobras. Além desse livro, além desse paper, nós temos esse outro aqui, que discute a questão da distribuição do efeito, né, do volume de argila nas propriedades elásticas, né, e de modelos para tentar, modelos de física de rocha, para poder tentar levar em consideração esses efeitos, né, qual é o impacto dessa distribuição de argila nos reservatórios, o que isso impacta nos parâmetros elásticos, né? Outro que eu trouxe aqui trabalho do Fábio Alo, é um da CGG, aonde tem trabalhado muitos anos na implementação desses modelos. Então, eu trouxe esse trabalho aqui dele de 2019. Ele também tem algumas aplicações, alguns trabalhos envolvidos com aplicações nos carbonatos nossos, do Brasil, carbonato do pré-sal. E, para encerrar, eu trouxe aqui um trabalho recente, desenvolvido pelo Leonardo Teixeira e por mim, que as propriedades elásticas em rochas do sal, né? Em relações e predições desses parâmetros elásticos aplicado, né, no caso aqui na formação Ariri, né, no nossos evaporitos, que a gente não encontrava, né, nenhum trabalho que pudesse correlacionar esses parâmetros elásticos e definir essas relações
esses modelos de relações de VP, VS e tal. Então, com uma série de dados de poços, a gente escreveu esse paper aqui. As ferramentas para as nossas videoaulas que eu vou estar utilizando. Então, como eu comentei, uma vez por semana, eu vou estar ao vivo para a gente poder tirar as nossas dúvidas, conversar, né, definir como é que vai ser as atividades ao longo da semana. Eu vou estar utilizando essa ferramenta aqui, o Zoom, para a gente poder fazer as nossas reuniões, nossos bate-papos. Para a gravação e para a parte de edição dos vídeos, eu estou usando essa ferramenta, Movavi. E as atividades eu vou estar disponibilizando, vou estar colocando, utilizando o Google Classroom. Lá eu vou estar colocando a atividade da semana, disponibilizando os materiais, disponibilizando as videoaulas, tudo no Google Classroom. Então, quando a gente estiver utilizando as ferramentas, para poder, eventualmente, alguém quiser compartilhar uma apresentação ou uma tela do computador, basta ela escolher essa opção aqui, que vai abrir uma aba e ela seleciona qual é a tela que quer compartilhar com com a reunião que a gente, né, com a reunião, nossa aula, que a gente estiver tendo, ao vivo, né? Aqui existem as reações, né? A gente vamos combinar que quando alguém quiser falar alguma coisa, utilizar essa mãozinha aqui, como se fosse, né, essa mãozinha para dar os parabéns, mas aqui a gente vai estar usando ela como se fosse levantando a mão para que pudesse tirar alguma dúvida, a gente poder tirar alguma dúvida. Okay? E quando eu perguntar, podemos prosseguir, todo mundo usa esse joinha aqui. Okay? As ferramentas, né, utilizadas hoje para trabalhar com, algumas delas, né, para trabalhar com física de rochas. Então, eu vou estar utilizando o Python, né, então todos os modelos que eu implementar, que eu já implementei, eu vou estar disponibilizando para quem tiver gostar de utilizar o Python, poder ter essas bibliotecas que eu venho criando. E aí, disponibilizando, e aí vocês podem rodar no dado de vocês, podem calibrar o modelo, pode calibrar um modelo, pode fazer solução de fluido, modelagem sísmica, então tudo utilizando o Python. Ou, se quiserem, os softwares, né, para poder utilizar, a gente tem aqui o RockDoc, que é um software que trabalha muito com essa parte de física de rochas, né? Tanto ele quanto o software da CGG, o Henderson Russo. A gente vai ver se consegue, no final da disciplina, ter algum mini curso para a utilização do RockDoc. E para a utilização de avaliação dos perfis, a gente tem aqui, né, bem conhecido de vocês, o IP, o Teclog e o Geolog. Muitos nessa disciplina, a gente não vai estar interessado, apesar de comentar um pouco sobre as estimativas, né, de volume de argila, porosidade, saturação, sobre os métodos para poder obter essas propriedades de reservatório. A gente parte do pressuposto que isso foi já obtido pela pessoa que está trabalhando com a avaliação do perfis, e a gente recebeu esses perfis de algumas informações de laboratório, que a gente vai ver, e aí, a partir disso, a gente vai calibrar os modelos de física de rocha. A gente vai estar mais interessado na calibração dos modelos de física de rocha do que na estimativa das propriedades de reservatório. Dados e exemplos, né? Os dados que eu vou estar utilizando para poder calibrar, rodar esses modelos de física de rocha, fazer as modelagens 1D, tanto do traço, do Guedes, vão ser de 2 reservatórios aleníticos, todos os 2 de idade eoceno, um é da formação Marambaia, que é o campo de Baúna, bacia de Santos, e o outro dado
é da formação Carapebus do novo campo de Jubarte, Bacia de Campos. Então, eu vou estar utilizando um ou mais poços desses campos, desses dois campos, o campo de Baúna e o novo campo de Jubarte, para poder mostrar esses exemplos, esses modelos de física de rocha em dados, né, das nossas bacias brasileiras. E também vou estar utilizando alguns exemplos, né, tanto dos dois livros, como eu tinha comentado, o Quantitative Size Interpretation e o Seismic Reflections of Rock Properties. E também exemplo de artigos. Como é que vai ser a nossa avaliação? A gente vai ter as atividades, né, vou passar para vocês atividades semanais, como resenhas, para vocês fazerem resenhas dos livros e artigos, de acordo com a matéria, né, de acordo com as videoaulas que foram disponibilizadas, com assuntos tratados nessas videoaulas, e exercícios. A gente vai ter também, no final, uma apresentação presencial ou por videoaula, né, que está errado, ou por videoaula, em dupla. Então, a gente vai ver, né, não sei se vai ser no final ou talvez no meio, né, da disciplina a gente já consiga, né, separar ter algumas apresentações, né, de vocês participantes. E a proposta, como trabalho final, é a gente preparar, em forma de resumo expandido, alguns trabalhos com os dados que vocês estão utilizando, né, no mestrado ou no doutorado. Então, vamos definir as equipes de 3 a 5 participantes, e aí a gente vai ver cada equipe pode trabalhar com a calibração de um modelo de física de rocha, ou com substituição de fluido, ou com análise de AVO, né, ver se na área de estudo qual é o tipo de anomalia AVO a partir da modelagem do Guedes, né, se fizeram uma substituição de fluido, se existe ou não uma mudança da anomalia, questão de porosidade. Então, o objetivo é que a gente possa gerar esses resultados e preparar e apresentá-los em forma de um resumo expandido, né? E aí, dependendo, quem sabe a gente consiga até submeter esses trabalhos para algum congresso. Então, eu encerro aqui nossa primeira parte, né, mostrando para vocês a ementa, a forma de avaliação e as referências. E no próximo vídeo nós começamos a matéria da disciplina. Um abraço.